concursos. Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para dar sequência no nosso conteúdo, certo? E como eu falei para vocês, vamos gravar uma aula sobre indústria. Tem isso lá no tópico, indústria no Brasil, na industrialização brasileira. Então, vamos mandar bala nesse conteúdo e atender a essa demanda, certo? Que está lá na ementa que foi enviada para a gente. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, olha só. Vocês se lembram na aula de população economicamente ativa, que a indústria é o setor secundário da economia. Muito bem. Pessoal, mas aí nós temos que entender uma coisa, que é assim. Eu vou falar rapidinho, ó, isso eu vou ter que falar. Se você quiser, você volta, anota, é assim. Pessoal, os processos de industrialização, eles podem ser divididos basicamente em 3 tipos. Sabe quais são? Industrialização clássica, que são aqueles países que vieram se industrializando desde a primeira e da segunda revoluções industriais. Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, etc. Você tem a industrialização planificada, que é aquela típica de países socialistas. O caso mais clássico é a União Soviética. E tem os países de industrialização tardia ou retardatária. Esse é o nosso caso. São aqueles que se industrializaram depois. Eu também tenho que lembrar para vocês que quando a gente fala em setor industrial, você sabe que a gente tem aqueles setores da indústria. Quais são? Os setores de bens de produção, os setores de bens de capital e os setores de bens de consumo. Então, só para lembrar, os setores de bens de produção é aquilo que nós chamamos de indústria de base. A indústria de base tem esse nome porque ela é a base para todas as outras. Se eu não tiver essas indústrias, as outras não vêm. Então, geralmente na indústria de base, quem que eu coloco? Siderúrgica, petroquímica, metalúrgica, cimento para construção civil, é base, certo? Indústria de bens de capital. As indústrias de bens de capital são aquelas que produzem equipamentos que são utilizados na produção, na fabricação de outros produtos. É como você já ter visitado, por exemplo, uma fábrica de refrigerante e você viu aquela máquina que faz o envasamento do refrigerante. Você não vai falar para mim que foi a Coca-Cola que fabricou aquela máquina. Não! A Coca-Cola comprou aquela máquina, que já é um produto industrializado, de uma outra empresa, para fabricar o produto dela, que é o refrigerante. Então, aquela máquina é um bem de capital, certo? E, finalmente, os bens de consumo, que podem ser duráveis. E aí vem uma nova categoria, semiduráveis e não duráveis. Os duráveis, todo mundo se lembra. Automóveis, eletrodomésticos, motocicletas, equipamentos eletrônicos, são duráveis. Não duráveis, bebida, higiene e limpeza, farmacêutica, certo? Material escolar, alimentos, beleza. Os semiduráveis que estão nessa categoria intermediária, geralmente o pessoal tem colocado o que ali? Calçado, vestuário. Por exemplo, eu estou aqui com uma calça, certo? É tipo aquela com uma tectel, certo? Que eu acho que eu já tenho uns 2 anos essa calça. Cara, tá boazinha, tranquila, tá aqui comigo. Pô, 2 anos já é um bom tempo. É diferente de uma latinha de Coca-Cola que você abre, tomou, certo? Ou um pincel atômico, a carga desse pincel você usou, joga fora. É não durável. Certo? Então, o pessoal tem encaixado esses setores como semiduráveis. Calçados, vestuário. Certo? Muito bem. Agora, o que é industrialização tardia ou retardatária? Como eu disse, moçada, são aqueles países que se industrializaram depois dos outros. Certo? E o nosso caso é principalmente ao longo do século XX, principalmente na segunda metade. E a nossa industrialização, ela foi baseada num modelo conhecido como substituição de importações. Marcelo, o que é substituição de importações? Meu querido, é exatamente o que você está entendendo. É substituir o produto importado por um produto fabricado aqui. É isso, é substituir a importação. Só que aí você vai ter 2 possibilidades. Quais são? Pessoal, tudo dependerá do que nós chamamos de know-how. O que é know-how? Know-how é saber como fazer. Certo? Por exemplo, se você sabe como fazer sapato,
se você sabe como fazer camisa, então você pode substituir o sapato importado, a camisa importada, por um produto fabricado aqui. Pronto. O problema é que alguns produtos, de repente, você não tem o know-how. Você não sabe como fazer, por exemplo, um automóvel. Então, como que você vai fazer para substituir o automóvel importado por um automóvel fabricado aqui, se você não sabe como fazer? Já sei, Marcelo. Eu vou ter que trazer uma filial de uma multinacional. Se eu não sei como fazer, eu tenho que trazer uma filial de uma multinacional. Certo? Então, o nosso modelo foi esse. Certo? Tudo bem? Baseado na substituição de importações. Países como Brasil, México, Argentina, África do Sul adotaram esse modelo. Produzir internamente tudo aquilo que antes era importado ou aquilo que iríamos importar. E fabricado, produzido ou por uma empresa de capital nacional, se nós sabemos como fazer, ou por uma filial de uma multinacional, se nós não sabemos como fazer. Certo? Agora, como que começa a industrialização brasileira? Pessoal, eu divido dessa maneira. É assim, ó. Nós temos um primeiro momento, meados do século XIX até o início do século XX. É uma primeira fase. Eu sei que tem coisa antes, pessoal. É claro que eu sei, mas antes disso, o Brasil estava muito na fase, era uma coisa mais artesanal, certo? Beleza? Para caracterizar um pouco isso aqui, só para eu dar uma ideia para você, certo? Lá vou eu, né? Mais ou menos nesse período, mais ou menos, né? E sem merchandising. Está aqui, meu querido. Está aqui o rótulo da cerveja Boêmia, que é lá de Petrópolis. Certo? Está aqui. 1853. Está mais ou menos nesse período. Metade do século XIX, século XX, início, por ali. É a primeira fase. Isso aqui é uma indústria. É bebida. Primeira cerveja brasileira. Então está nesse período aí. Certo? Muito bem. Então como é que vai ser? Vai ser assim. Moçada, nessa primeira fase, certo? Perdão. Nessa primeira fase, meados do século XIX, início do século XX, nós adotamos uma iniciativa para tornar o produto brasileiro mais competitivo. E qual foi? Nós criamos, em 1844, a tarifa Alves Branco, que era uma tarifa, um imposto, que incidia sobre o produto importado, de tal maneira a torná-lo mais caro e estimular o consumo do produto nacional. Marcelo, pelo amor de Deus, mas isso é uma prática protecionista, que era muito comum nessa época. Certo? Desde a época do mercantilismo, que também era extremamente protecionista, você tinha esse tipo de medida. Tá? Então, isso foi feito para tentar tornar o produto brasileiro mais competitivo. Aí veio um outro fator que também nos ajudou, que foi a Primeira Guerra Mundial. Porque com a Primeira Guerra Mundial ficou muito difícil trazer produto importado para o Brasil. Então, nós fomos forçados a fabricar aqui o que antes importávamos. Certo? E nesse primeiro momento da história da indústria do Brasil, o que mais aparecerá são bens de consumo semiduráveis e não duráveis. É o que nós chamamos de indústrias leves. Então, nessa época aqui, é o quê? Calçado, vestuário, alimentação, laticínio, frigorífico, você entendeu? Bebida. É isso que nós vamos estimular aqui. É isso que nós veremos aparecer dentro do Brasil nessa primeira fase, certo? E aí, você tem alguns fatores que contribuíram para a industrialização no período. Primeiro, a abolição da escravatura contribuiu brutalmente. Brutalmente, porque com ela você ampliou o mercado consumidor, você incorporou uma massa de pessoas, certo? No mercado de trabalho assalariado, então você expandiu o mercado interno. Isso foi positivo. A imigração estrangeira foi positiva. Porque eles vieram para o Brasil, eles trouxeram o quê? O know-how,
Aqui, ó, o que eu vou falar disso aqui? Tramontina, Grendene, Hering, Gerdau, Balduco. Pessoal, provavelmente é o nome da família. São indústrias de base familiar. E olha só, é só nome estrangeiro. Aqui é alemão, italiano, você entendeu? Então eles contribuíram para isso, certo? A Primeira Guerra Mundial ajudou. O crescimento da rede de energia e transportes, principalmente por causa do impulso da economia cafeeira, e por incrível que pareça, o capital acumulado pelo café também. O capital acumulado pelo café ajudou a financiar a atividade industrial, certo? Então esses fatores aqui contribuíram para a industrialização do Brasil nesse período. E aí, eu acredito que tem uma pessoa que nós temos que falar para não ficar um país sem memória. Vocês me perdoam, não vou me alongar, mas em sala eu falo até do Delmiro Gouveia, para quem é da região de Alagoas, aí, quem é do Nordeste. Eu falo dele também. Mas, se eu não me engano, ele seja pernambucano de nascimento. Tá? Eu falo dele. Mas aqui, Irineu Evangelista de Souza, Barão Visconde de Mauá, patrono da indústria brasileira, o industrial do Império, um cara visionário, pô, gaúcho de nascimento, foi morar no Rio de Janeiro, depois foi estudar na Inglaterra, certo? Foi estudar técnicas comerciais, administração, contabilidade, essas coisas. E ele estudou na Inglaterra, quando a Inglaterra estava no Reino Unido, estava numa transição da primeira para a segunda Revolução Industrial, certo? Então, na hora que ele veio para o Brasil, ele queria ver o Brasil daquela maneira. Dinâmico, desenvolvido, moderno, industrializado, sem mão de obra escrava, coisa que ele não viu lá. Não viu, não tinha escravo, certo? Beleza? Construiu ferrovias, a primeira estrada de ferro do Brasil foi ele que construiu, tá aqui a Baronesa, certo? Que é a locomotiva, tá? Fundou o Banco Mauá, o estaleiro da Ponta da Areia, lá no Rio de Janeiro, botou a Companhia de Iluminação a Gás no Rio de Janeiro, a Companhia de Navegação do Amazonas. Moçada, a turma fala que se a gente trouxesse ele para hoje, a fortuna dele estava em torno de uns 60 bilhões de dólares, certo? Pra você ter uma ideia, teve uma época, na segunda metade do século XIX, que o orçamento do Império Brasileiro era 97 mil de réis. A fortuna dele era 115 mil. A fortuna dele era maior que o orçamento do Império, certo? O problema, moçada, é que a luta dele era inglória. Né? Por quê? Porque ele queria um Brasil, de repente a visão dele, um Brasil mais moderno, desenvolvido, industrializado, dinâmico, competitivo, beleza. Mas tinha gente lá fora e aqui dentro que era contra. Você acha que o pessoal lá fora, principalmente os ingleses, queriam o Brasil industrializado? Quem que ia comprar produtos deles? E a turma daqui, principalmente da oligarquia, da aristocracia latifundiária cafeeira? Complicado, gente. Porque veja bem, você já imaginou, desculpa falar dessa maneira, mas só para contextualizar o que ele deve ter vivido nesse embate. O cara, dono de uma fazenda de café, pega o café dele, carrega todo o café, toda a produção dele, leva para o porto, lá em Santos, no Rio de Janeiro, e vende o café para o mercado externo. Certo? E ganha um saco de dinheiro, uma montanha de dinheiro, um saco de dinheiro. E volta para a fazenda com o dinheiro. Certo? E aí ele chega na fazenda, que maravilha, hein? Peguei o meu café, vendi o meu café, foi para o mercado externo, estou com essa montanha de dinheiro aqui, esse saco aqui, e não preciso pagar salário para nenhum daqueles pretos ali na senzala. Olha lá, tudo lá. Mas você não tem que pagar salário, mas você teve que comprar eles. Mas comprar foi um investimento. Aquele ali eu comprei quando tinha 15 anos, está com 50, trabalha 35 anos para mim, nunca ganhou nada. Olha lá, ó, 35 anos trabalhando de graça. Você acha que tinha gente que queria acabar com isso? Claro que não, pessoal. Por isso que a luta dele foi inglória. Ele era uma voz meio que isolada. E morreu numa relativa pobreza. A turma quebrou ele. De fora para dentro. A turma só foi cortando as linhas de crédito dele. Certo? Foi quebrando ele. Tudo bem? Beleza? Mas é um símbolo. Um cara visionário para a época dele. Um baita empreendedor. Certo? Tudo bem? Esse foi o nosso primeiro ciclo. Aí, nós entramos na Era Vargas. Pessoal, vocês sabem que a Era Vargas, a gente segmenta em duas partes. Tem aquela primeira parte que ele ficou 15 anos no poder, parte é o Estado Novo, que é uma mácula,
na biografia dele, é uma ditadura. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. E tem a outra parte, 51, 54, que é até o suicídio, certo? Muito bem. Pessoal, Getúlio assumiu o poder significa o fim do ciclo do café, o fim da política do café com leite, certo? A crise de 29 vai quebrar o café, tá? Inclusive, para quem não se lembra, é uma imagem muito triste até. Por favor, lá vou eu, gosto de mostrar, né? É muito triste de se ver. Tá? Aqui, ó. A turma tacando fogo no café. Para tentar segurar o preço. Certo? Fazer o quê? Mercado lá fora, todo mundo quebrado. Nosso principal produto de exportação. Estoque aqui até na bica. Certo? O que você vai fazer com isso? Queima. Queima. Muito triste se ver, né? Mas foi o que aconteceu. Tá? Naquele momento. Certo? E com isso aparece o Getúlio, certo? Aparece o Getúlio. E qual que era a visão do Getúlio? Bom, primeiro, uma visão nacional desenvolvimentista, certo? Nacional desenvolvimentista. Getúlio era muito claro. Ele assumiu o Brasil num momento de crise de 29, tinha que recuperar isso. Então ele quer estimular a industrialização. Agora, como que ele vai fazer isso se está todo mundo quebrado? Então ele era muito claro. Se a iniciativa privada não dá conta de fazer, o Estado vai fazer. Nacionalista e estatizante. O Estado vai fazer, mas vai ficar na mão de brasileiro. Não de estrangeiro. Certo? E ele teve a visão muito clara. Clara, óbvia. O que ele percebeu? Ele percebeu que no primeiro ciclo, na primeira fase da industrialização, a gente desenvolveu as indústrias leves, bens de consumo não duráveis, semiduráveis, beleza, muito bem. Agora, para eu desenvolver os outros setores da indústria, eu precisava de quem? Da base.
eu tinha que ter a base. Se eu não tiver indústria de base, as outras não vêm. Então, é aí que nós conhecemos a Era Vargas dentro do processo de industrialização, por essa ênfase na indústria de base, com capital estatal, caracterizadas principalmente pela criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e pela criação, pela Lei número 2004, de 3 de outubro de 1953, da Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, ou Petróleo do Brasil, Petrobras, como monopólio estatal. Certo? Beleza? Então ele impulsionou a industrialização do Brasil com o capital estatal, com forte ênfase na indústria de base, para que os outros setores pudessem vir. Tranquilo. Então ele fez esse trabalho, certo? Posteriormente a ele, aí vem o Juscelino. Juscelino, com certeza. Pessoal, não é que eu estou omitindo o Dutra, até porque Dutra é meu conterrâneo. Certo? Eurico Gaspar Dutra. Mas o governo Dutra, 46-50, ele não é um governo lembrado por grandes realizações. Assim, até o Dutra não era um cara muito carismático, honesto, correto, tudo bem, general do Exército. Mas o governo dele não é muito lembrado. E ele estava ali no meio, certo? Agora o Juscelino, nossa senhora, Juscelino, plano de metas. 50 anos em 5. O que o Juscelino deixou muito claro? O governo, o Estado, vai continuar atuando na indústria de base e também na infraestrutura, energia, transportes. Olha ele aqui abrindo a Belém Brasília. Certo? Tá ok? Com a SPEV, Superintendência para Valorização Econômica, Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Vamos dizer, uma precursora da Sudã, que veio no regime militar. Ali está o Juscelino, aqui dentro da cabine do caminhão, abrindo a Belém Brasília. Então, o Estado estará presente na indústria de base e na infraestrutura. Beleza, agora, o que está faltando para o Brasil? Bom, indústrias leves vieram na primeira fase. A Era Vargas trouxe a indústria de base. O que está faltando? Marcelo, os bens de capital e os bens de consumo duráveis. Está faltando esses dois. Agora, por que está faltando? Porque nós não temos o know-how. Nós não sabemos como fazer. Então é aí que o doutor Juscelino vai fazer o quê? Marcelo, já sei. Internacionalização da economia. As multinacionais vão entrar no Brasil. Aqui, ó, o primeiro Fusca. Isso aqui, se não me engano, foi em 57, lá em Santo André, eu acho. Lá no ABC. Tá? Primeiro Fusquinha aqui, ó, Volkswagen. Certo? Tá aqui. Certo? Indústria automobilística, indústria de eletrodomésticos, químico-farmacêutica, máquinas e equipamentos. Vamos trazer a filial da multinacional, porque nós não sabemos como fazer. Então nós vamos depender do capital estrangeiro e investir aqui no Brasil. Então com isso, nós promoveremos a internacionalização da nossa economia, certo? E, pessoal, você sabe que o final do governo dele é meio melancólico, porque principalmente devido à construção de Brasília, nós tivemos aumento da dívida externa e da inflação. Tanto é verdade que o Jânio fez a campanha para sucedê-lo com a vassoura na mão para vaiar a corrupção. Então está chamando o Juscelino de ladrão, de corrupto. Tivemos uma concentração do parque industrial em São Paulo. Ele ficou brutalmente concentrado em São Paulo. Certo? E a complementação do parque industrial brasileiro. Porque depois do Juscelino, o Brasil tinha indústria de base, bens de produção, indústria de bens de capital, e indústria de bens de consumo, duráveis, semiduráveis e não duráveis. Então nós tínhamos todos os segmentos da indústria. Certo? Houve a complementação do parque industrial. E aí, nós vamos para o regime militar. Certo? Para o regime militar. Tá? E o que o regime militar fez? Bom, primeiro, nós temos um momento dele, que é o chamado milagre brasileiro. Pessoal, presta bem atenção.
Todo mundo se lembra? Perdão. Todo mundo se lembra que tem uma passagem da Bíblia que, se eu não me engano, Jesus está sendo julgado, interrogado, né, depois que ele foi preso lá no Jardim das Oliveiras. E, se eu não me engano, tem uma passagem que a turma pega uma moeda e mostra para ele assim: e aí, JC, você sabe quem que está nessa moeda aí? Aí Jesus: não, quem que é esse cara aqui? Aí o pessoal: esse aí é César. Ah, é? Então beleza, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Pronto. Ele falou isso, certo? A partir daí, o que significa a expressão dai a César o que é de César? Significa o seguinte: pessoal, muitas vezes você pode, de repente, não gostar de uma determinada pessoa, não gostar de uma determinada, sei lá, empresa, o que quer que seja, certo? Alguma coisa. Mas, às vezes, você não pode negar um mérito, uma coisa boa que ela tenha feito. Você tem que dar o crédito. Vocês estão entendendo o que eu vou falar aqui? É óbvio. Eu, como, né, quase uma pessoa cinquentenária, né, vou fazer 49, eu vivi uma parte do regime militar. Novinho, mas vivi. Certo? Eu vi o que é ter censura. Tinha um disco da Blitz que eu comprei que uma faixa vinha riscada no prego e eu não conseguia escutar na vitrola porque a agulha pulava, não dava para escutar. Certo? Eu vi jornal ser censurado. Né? Quando tentamos assistir aqui na UFMT, já viu o Salut Marie do Jean-Luc Godard, o bispo de Cuiabá tentou impedir a censura. Certo? Diz que não podia passar um filme sobre Cristo, essas coisas todas. Então eu vivi uma parte. Então, não fui preso, não apanhei isso não. Mas eu vivi um ambiente ali. E eu tenho todos os motivos para não gostar de uma ditadura. Tenho, qualquer que seja ela, de direita, de esquerda, Stalin, Hitler, Fidel Castro, o que for. Não gosto. Certo? Beleza, Mussolini. Não gosto. Então a democracia é melhor. Tá? Mas, nós estamos aqui no regime militar. Certo? Que para mim é o maior pecado, era uma ditadura. Pronto. Tá? Prendeu gente, torturou, matou. E não adianta varrer sujeira para baixo do tapete. Melhor enfrentar logo e assumir. Mas eu não posso negar que fez coisa boa. A César o que é de César. Não posso. Eu vou ser desonesto. Por exemplo, quem foi que trouxe o asfalto aqui para minha cidade? Regime militar. Quem que levou o asfalto para Sinop, para Porto Velho, para Barra do Garças? Regime militar. Quem que trouxe para a gente aqui televisão via satélite, via Embratel, DDD, DDI? Regime militar. Certo? Quem construiu Itaipu? Quem construiu Tucuruí? Quem que fez o programa nuclear? Foi o regime militar. Abriu o projeto Carajás? Foi o regime militar. Pô, eu vou falar que os caras não fizeram nada? Não posso. Não posso. Seria muito desonesto da minha parte. Muito desonesto. Então a César o que é de César. Fizeram muita coisa, certo? Mas também se não fizessem 21 anos de poder, putz grila, mas ainda bem que fizeram. Só que está mais que provado que dá para fazer obra numa democracia. Dá para fazer. Não precisa ser uma ditadura. Mas tudo bem, fizeram. E com isso, inegavelmente, nós tivemos um período que é o que faz com que muitas pessoas, até mais antigas do que eu, digam que naquele tempo é que era bom. Certo? Por quê? Porque você está falando de uma época que o Brasil crescia quase 15% ao ano, pô, no PIB. Quase 15%. Isso aqui é um colosso, gente. Isso aqui é um crescimento chinês. Aqui, ó. 10, 9,5, 10,5, 12, 12,5, 14. É brincadeira. É brincadeira. Então, esse período aqui é o período conhecido como período do milagre econômico. É o período do milagre econômico. Certo? O Brasil cresceu muito, gente, mas cresceu muito, muito. E o que puxou o nosso tapete, boa parte, não foi coisa daqui, foi coisa de fora. Primeiro choque do petróleo, segundo choque do petróleo, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, do Paul Volcker, isso puxou o nosso tapete. Mas nesse período aqui, inegavelmente, nós crescemos muito, muito rápido, em um curto espaço de tempo. Que é o período que a turma chama de milagre brasileiro, ou milagre econômico. Porque a referência é que já tinha tido o milagre japonês, que foi a reconstrução do Japão após a Segunda Guerra, e o milagre alemão, ou europeu, que eles também se reconstruíram após a Segunda Guerra. Então nós achamos nessa época que tinha chegado a nossa hora de tirar o pé da lama
e avançar, certo? E como que o regime militar trabalhou? Trabalhou em cima de um tripé. O Estado continuava na indústria de base e na infraestrutura, energia, comunicações e transportes. Fizeram muita coisa. As multinacionais, bens de consumo duráveis e bens de capital. E as empresas de capital nacional, bens de consumo não duráveis e semiduráveis. Então, em cima disso, estava assentada a economia brasileira, nesse tripé. Então, nós tivemos elevados índices de crescimento econômico com aumento da dívida externa. Certo? Ah, Marcelo, aumentou a dívida externa? Aumentou. Mas aí eu sou obrigado a falar assim, gente, fazer uma dívida não é feio. O feio é não pagar. Nós aumentamos a dívida externa para realizar investimentos do Brasil que nós acreditávamos que melhorariam a nossa infraestrutura e permitiriam um salto no crescimento econômico. E com esse crescimento econômico nós teríamos recursos para pagar essa dívida. Isso não é feio. Senão nenhum de nós aqui comprava carro financiado. Ninguém prestava dinheiro para abrir um negócio. Você entendeu? É por aí. Fazer a dívida não é feio. O feio é não pagar. Nós acreditávamos que tínhamos perspectiva de condição de pagamento, condições de pagamento, mas aí esses eventos externos ajudaram a podar a gente e puxar o nosso tapete. A economia é assim, certo? Às vezes eventos que acontecem lá fora puxam o nosso tapete aqui dentro, tá? E nós tivemos uma grande internacionalização da economia e também uma grande estatização. Porque aí era Siderbras, Portobras, Nuclebras, tudo Braz. O Estado também inchou, certo? E nós tivemos esse período de grande crescimento e consolidamos o parque industrial brasileiro. E tivemos um grande percentual de crescimento do PIB. Aí que nós vamos entrar na década perdida. Olha o crescimento negativo aqui, ó. Para você que é novo, não é a primeira vez na história do Brasil, tá? Tá aqui, ó, recessão. Crescimento zero, certo? Próximo a zero, entendeu? Não é a primeira vez. Tá? Muito bem. Então, com isso, a gente complementou o parque industrial, certo? Demos um salto e superamos a década perdida e chegamos até hoje. Tá? Agora, moçada, inegavelmente esse processo nosso levou a uma forte concentração industrial no Sudeste. De cada 100 estabelecimentos industriais, 49 estão no Sudeste. De cada 100 pessoas que trabalham na indústria, 64 no Sudeste. E principalmente em São Paulo. De cada 100 indústrias do Sudeste, 57 estão em São Paulo. E de cada 100 pessoas que trabalham na indústria no Sudeste, 70 estão em São Paulo. Agora, o que está acontecendo agora é isso aqui. É isso aqui. Presta atenção. Antigamente, se você perguntasse para uma pessoa o que uma determinada região deveria ter de pré-requisito para que eu a considerasse viável para investir ali num projeto industrial, provavelmente essa pessoa responderia o quê? Matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra, energia e transportes. Você tem que ter isso. São coisas vitais, certo? Então, se uma determinada região oferecia esses 5 pré-requisitos, obviamente as indústrias se concentravam lá, certo? Beleza? E isso gerava o que nós chamamos de uma economia de aglomeração. Uma economia de aglomeração. Porque como as indústrias se concentram naquela área, então isso vai atrair gente, certo? Vai aumentar a urbanização, a população vai crescer e aí São Paulo se tornará a maior potência industrial do país. Resultado de uma economia de aglomeração, porque São Paulo tinha a maior oferta de mão de obra, o maior mercado consumidor, perto da matéria-prima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas,
completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Teve energia e tinha rede de transportes. Mato Grosso não tinha isso. O Pará não tinha isso. O Amazonas não tinha isso. O Piauí também não. Então não fazia sentido investir na indústria lá. Por isso São Paulo é o que é. Não é obra da divina providência. É um processo histórico, compreensível, que fez de São Paulo uma baita potência econômica e industrial. Certo? Muito bem. Só que agora, o que está acontecendo? Marcelo, o que está acontecendo agora é que o mundo mudou. A gente teve a aula, nós estamos numa determinada fase na globalização com características atuais. E qual que é uma dessas características? A enorme evolução nos meios de comunicação e transportes. Eles evoluíram muito no Brasil, certo? Encurtaram as distâncias. Hoje é tudo online, é muito rápido, beleza. Certo? Você tem rodovia, você tem ferrovia, as coisas melhoraram nesse sentido. E o que aconteceu com São Paulo, com a grande São Paulo, a região metropolitana? Saturou. Saturou. Certo? Ela está saturada. Então hoje, quando você pergunta para uma pessoa o que você acha que é necessário para que você resolva investir num projeto industrial numa determinada região? Matéria-prima continua sendo importante? Continua sendo importante. Mercado consumidor também continua. Mão de obra também, certo? Energia, transportes também, só que energia e transportes está resolvido. O Brasil está mais conectado, certo? A matéria-prima, como você tem energia e transporte, a matéria-prima pode chegar até você. Com o mercado consumidor, você tem acesso, é só mandar mercadoria e distribuir. A mão de obra é disponível. Aí é que vem os novos requisitos que o pessoal quer hoje. Além disso que eu falei. Vamos botar um adjetivo na mão de obra. Eu quero mão de obra barata. Eu quero incentivos fiscais. Eu quero sindicatos menos organizados. Eu quero um tráfego urbano menos saturado. Eu quero terrenos mais baratos. Ou, se possível, que o Estado me dê o terreno. Quem aí que não sabe que muitas fábricas que se instalam no interior, a prefeitura dá o terreno, o Estado dá o terreno num distrito industrial. Dá terraplanagem, coloca energia e água na porta. Tudo para você colocar sua indústria ali. Por que a Toyota foi para Indaiatuba?
Por que a Honda foi para o Sumaré? A Toyota, se não me engano, está em Jundiaí. A Nissan foi para Resende. A Mercedes para Juiz de Fora e agora Iracemápolis. A Ford foi para Camaçari, na Bahia. A nova fábrica da Jeep Fiat é em Goiânia, em Pernambuco. Por que não é mais em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema? O ABCD? Porque está saturado. O terreno é caro, o trabalhador é caro, o sindicato é mais organizado, o tráfego está saturado. Então vamos sair. Então o que está havendo agora é o que nós chamamos de uma deseconomia de aglomeração. É uma desconcentração da atividade industrial. Tanto é verdade que, prova para mim, está aqui São Paulo. Está aqui a região metropolitana de São Paulo. Quanto que elas representavam do valor total da indústria? Certo? Aqui, ó. 58%. 43%. Certo? Beleza? Do total do Sudeste. Do total do Sudeste. Agora, quanto que representa? 58%. 44%. 22%. A região metropolitana de São Paulo, 50% a menos. Olha o interior de São Paulo como que cresceu. E olha como que a participação do Sudeste caiu. Agora, observe todas as outras regiões do Brasil. Todas as outras. Região Norte, 0,8, 4,8. Nordeste, 5,7, 9,2. Sul, 12, 20. Centro-Oeste, 0,8, 3,7. Todas cresceram. Só o Sudeste, São Paulo e a região metropolitana de São Paulo caíram. Então isso significa que está havendo um processo de desconcentração da atividade industrial, deseconomia de aglomeração, o que é extremamente positivo, porque ajuda a diminuir a desigualdade. E outra, esse processo de interiorização da indústria ir para o interior de São Paulo, é feito principalmente pelos eixos rodoviários. Certo? Anhanguera, certo? Ou melhor, Bandeirantes, Anhanguera, Washington Luiz, certo? Castelo Branco, Marechal Rondon, Raposo Tavares, certo? Dutra, beleza? Então está havendo uma desconcentração dentro do estado de São Paulo e dentro do Brasil. E isso é positivo. Nos últimos anos, as taxas de crescimento do Nordeste e do Sul mostraram-se superiores ao do Sudeste, do Centro-Oeste e o Norte também. Agora, quais são as principais regiões industriais? Bom, moçada, inegavelmente, continuam sendo a Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro e a Grande Belo Horizonte. Aí no interior você tem os eixos que vão até para os tecnopolos. São José dos Campos, Campinas, São Carlos, sempre em torno de uma grande instituição de ensino e pesquisa. Campinas, Unicamp, São Carlos, UFSCar, São José dos Campos, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, Centro Tecnológico Aeroespacial, CTA, e uma empresa, a Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica. Então você dispersa a indústria, certo? Ela começa a dispersar para o interior, que tem mais atrativos. Então essa dispersão é uma desconcentração da atividade industrial. Mas as três regiões metropolitanas, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, ainda são os maiores polos industriais do Sudeste. Certo? Sul do Brasil. Moçada, perceba que aqui no Rio Grande do Sul é vazio. Aqui é a área do Pampa, a área mais voltada para a agropecuária. A concentração no Rio Grande do Sul está na Grande Porto Alegre e na Serra Gaúcha. Certo? Beleza? Indústria petroquímica, siderúrgica, automobilística, calçados, vinícola, certo? Santa Catarina é um caso à parte, até porque aqui está em branco, e essa parte aqui onde fica Chapecó, Concórdia, a indústria frigorífica é muito forte. Mas essa área aqui, geralmente é dividida em três partes. Florianópolis, tudo bem, é a capital, mas não é a maior cidade. A maior cidade é Joinville, aqui no norte catarinense. Aí você tem o Vale do Itajaí, com Blumenau, Brusco, que a indústria têxtil é muito forte. E aqui embaixo,
embaixo, em Criciúma, é a indústria carboquímica, que é a principal área de extração de carvão mineral do Brasil, ou uma das. Além de ser um baita polo têxtil, produção, por exemplo, de calça jeans, certo? Além da indústria de cerâmica também, que é muito forte em Santa Catarina. Tá? Então é mais concentrada no litoral. No Paraná, a grande Curitiba, você tem a refinaria Presidente Vargas, em Araucária, você tem a fábrica da Renault, Nissan, tinha da Audi e da Chrysler, certo? E o eixo Londrina-Maringá, que aí já é voltado para o agronegócio, certo? Muito bem. Nordeste, pessoal, o Nordeste são as regiões metropolitanas. O interior está recebendo investimento, mas as indústrias estão mais concentradas no litoral. E aqui você tem o Recôncavo Baiano, muito em torno do polo petroquímico de Camaçari, a região metropolitana de Recife, que hoje também é um baita tecnopolo, que tem lá o projeto Porto Digital, que já foi credenciado pela A.T. Kearney, que é uma empresa de consultoria americana, é a maior concentração, maior parque tecnológico do Brasil hoje, e a mão de obra sai da Federal de Pernambuco, que tem um centro de informática, e a grande Fortaleza. As três regiões metropolitanas são os 3 maiores polos industriais dentro do Nordeste. No Centro-Oeste, pessoal, aí eu tenho que falar francamente, ó. Tudo bem que pode aparecer essas coisinhas aqui para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Mas o nosso forte aqui é a agropecuária. Indústria aqui, moçada, tirando as 2 fábricas de cimento que você tem aqui perto, porque tem calcário, que é a indústria de base, aqui é indústria leve, certo? É frigorífico, laticínio, calçados, certo? É alimento, certo? É isso que tem aqui. Grosso modo, aqui em Mato Grosso do Sul, usina de cana-de-açúcar, tá? Agora, o maior parque industrial do Centro-Oeste é Goiás, que apresenta uma diversificação muito maior. Você tem a fábrica da Hyundai em Anápolis, a fábrica da Mitsubishi em Catalão, a fábrica da John Deere em Catalão. Anápolis é o maior polo de medicamento genérico do Brasil, certo? Então, Goiás, nos últimos tempos, se dinamizou muito, se diversificou muito quanto à base industrial. E é a maior economia do Centro-Oeste brasileiro, certo? E aí o norte do Brasil, você tem um grande atrativo que foi criado em 1967, governo general Arthur da Costa e Silva, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. Obviamente, moçada, se um show é entrada franca, quanto que você paga para entrar? Nada. Se a zona é franca, quanto você paga de imposto? Nada. Então hoje o polo industrial de Manaus tem mais de 500 indústrias lá dentro, certo? Usufruindo desse incentivo fiscal, que foi a maneira que o regime militar achou de atrair investimentos para a Amazônia e diminuir essa desigualdade regional que nós temos aqui. Aí eu sou obrigado a falar para vocês, sinceramente falando, que eu tentei de tudo para achar um mapa industrial do Pará. Cara, eu não achei. Não achei. Mas eu peguei, por exemplo, aqui, ó, que no ano passado, o Pará foi a única economia que não encolheu em 2015. A única, ficou 0, estável. Todas as outras unidades da Federação do Brasil tiveram queda no Produto Interno Bruto. Todas, menos o Pará. A indústria está concentrada na região metropolitana de Belém, pelos distritos industriais de Icoaraci e Ananindeua e nas cidades de Marabá e Barcarena. O PIB do Pará em 2013 foi o 11º do Brasil, 120 bilhões de reais. Puxados principalmente por quem? Quando você vê as 10 maiores indústrias, Alunorte, Albrás, Mineração Rio do Norte, Jari, Celulose e Papel, CRA, Refinador de Alimentos, Imeri Rio Caulim, Compar, Companhia Paraense de Refrigerantes, White Martins e Cidepar. São as maiores indústrias em atividade no Pará, certo? E os municípios que mais contribuíram para o PIB, Belém, Paraupebas, Marabá, Ananindeua, Barcarena, Canaã dos Carajás, Tucuruí, Santarém, Castanhal e Paragominas. Certo? Beleza? Lembrando que a economia é fortemente dependente do setor minerador.
principalmente devido ao Vale do Rio Trombetas, lá onde fica Porto Trombetas, Oriximiná, que é a extração de bauxita, e ao projeto minerador de Carajás, que agora tem o projeto Serra Sul, que é lá em Canaã dos Carajás, que vai entrar em operação. Certo? Vai agregar mais 90 milhões de toneladas de minério de ferro à produção do Estado, cujo maior consumidor no mercado externo é a China, e é o principal produto de exportação. Certo? Minério de ferro, depois alumínio, madeira, minérios de alumínio, outros minerais, cobre, manganês, caulim, celulose e pimenta do reino. As importações, máquinas e equipamentos, veículos, produtos minerais, petróleo, trigo, combustíveis, soda cáustica, bens de informática e fertilizantes. E a balança comercial superavitária. 13 bilhões de dólares de superávit comercial em 2014. Certo? Extremamente importante, só perde para de Minas Gerais, se eu não me engano, que foi de 18 bi nesse ano. Certo? Beleza? Tudo bem? E principalmente devido à questão da mineração. Então essas são algumas características específicas da economia paraense, que eu enxertei aqui dentro do processo de industrialização do Brasil. Tá joia? Beleza? Moçada, tranquilos. Procurei fazer um pouco mais condensado para não tomar muito tempo também, certo? Trabalhando a industrialização do Brasil ao longo do tempo. Tá joia? Beleza? Falta ainda trabalhar a parte de agropecuária e quadro natural do Brasil, além das questões de atualidades, fontes de energia, que estarão inseridas dentro desse conteúdo. Beleza? Gente, não vou mentir para vocês, estou gravando numa sexta-feira. Um bom final de semana a todos. A gente se vê na nossa próxima aula. Tá bom? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento bacana. Fui, tchau. Clique lá.